E aqui eu peguei a lista dos princípios porque eu não decoro, não, eu consulto mesmo. Quando a gente está trabalhando, a gente meio que pensa nessas coisas, assim, dos 12 princípios de animação, né? E aí, como eu tô gravando também, se eu publicar isso em algum lugar e você estiver vendo isso, pessoa estranha do mundo no futuro, que bom que esse vídeo não ficou enterrado nos meus HD nem nada, mas tomara que faça sentido se alguém além da Keiko estiver assistindo. É, mas aqui, ó, a gente tem esses princípios todos, né? E um pouco da ideia é fazer algum arquivo aqui no Krita que tem um pouco do que você me mostrou que você quer fazer, que é um morph. Porque aquela animação que você mostrou é uma animação de morph. Então ela é geralmente um pouco mais livre de fazer, né? E a Helena apareceu aqui, deixa eu ver aqui, Helena. Acho que eu vou ter que dar Não, se bem que acho que é só isso mesmo. A gente tá vendo uma série junto e eu já assisti o episódio de hoje. Ah, o clube do Dorama, né? A gente tá vendo o DP Dog Day, que é muito bom. Tá impressionantemente bom, assim. Eu vou criar aqui uma tela nova. Create. E o Krita ele tem uma linha de tempo um pouquinho mais tradicional do que o GIMP. O GIMP, a linha de tempo do GIMP é estranha. Então eu falei assim, é mais fácil para mim desenhar no GIMP, né? Eu já tenho um monte de atalho configurado, um monte de coisa, mas eu acho a timeline dele muito própria. Então, na hora que a pessoa, mas eu tô animando no Flip Clip, eu tô animando no Toon Boom, eu tô animando no Blender, a timeline não vai fazer muito sentido, né? Então, eu vou ver se eu consigo lembrar também como é que funcionam as coisas do Krita, então talvez eu apanhe um pouquinho, tá? Mas, basicamente, o que você quer fazer é um morph, né? Ou seja, é uma coisa que vira outra coisa, Uhum. né? São transformações. Isso tende a ser full animation, porque você pode, né? Você pode, tipo assim, ser super sutil com as transformações, tá? E tem geralmente pouco reaproveitamento de peça, porque não existe muito ponto comum, assim, que sustenta num morph, assim, numa coisa que vira outra coisa, né? Então é mais uma animação nos moldes de animação clássica mesmo, assim, do desenho animado clássico, tá? Aí, para fazer isso, é um combinado do que a gente tem de recursos de animação hoje em dia, né? Desde, sei lá, da década de 30 existe isso, mas a gente vai considerar que a gente está usando software, né? E também um conjunto dessas regras, como que elas interferem no meu planejamento, né? Como que elas interferem no meu processo, né? Então, a grosso modo aqui, ó, a primeira coisa que eu tô marcando aqui é de onde eu começo e para onde eu quero ir, né? Então, sei lá, eu fiz isso aqui, mas pode ser. Vamos fazer, sei lá, de repente uma forma um pouquinho mais complexa, só para você ver que falta de prática de desenho, né? Olha que tristeza. Bom, Ela tá com os braços pra cima. uhum. Ela tá comemorando. Olha. Isso. É... Isso aqui, ó, essa camada que eu tô fazendo aqui, eu vou chamar essa camada de planejamento, né? Então, é bom fazer, tá? Uhum. Uma camada de planejamento que é. Dá para fazer direto? Dá para fazer direto, mas é interessante você planejar. Isso é um dos princípios, olha que legal. Então, esse princípio aqui, ó, que é o Straight Ahead Action e Pose a Pose, se eu fizer essa bolinha e for desenhando, né, se eu considerar deixa eu criar uma camada nova aqui, deixa eu ver, isso aqui cria camada, new layer. E vou desligar esse daqui e vamos pegar esse aqui. Então, se eu vier desenhando aqui e aí vier aqui e pedir acho que o meu
botão de não estar configurado. Deixa eu ver. Keyframe. Insert. Keyframe left. Tá. Ixi. Eu destruí a coisa em vez de criar. É aquela coisa de não estar acostumado que eu falei, assim, você, tipo... Eu não tô acostumado com drag and drop, então eu tô arrastando, em vez de eu estar criando uma coisa nova, eu tô tampando ela. Tem um lugarzinho certinho pra clicar aqui e arrastar, eu acho. Então, se eu vier aqui no frame, né, e criar uma segunda variação, né, ou uma primeira variação, sem saber para onde é que eu vou, né, sem saber para onde que eu vou, né, e for criando cada quadro de uma vez, deixa eu colocar isso para cá, deixa eu colocar esse cara para cá porque eu fiz errado, e keyframe, eu tô fazendo left, mas é right, E aí eu venho aqui, tipo assim, faço uma outra variação, sabe? Isso aqui é que é animação direta, ou seja, porque cada pose que eu tô fazendo a próxima sem saber pra onde é que eu tô indo, né? E meio que dá pra fazer assim, só que, pra quem tá aprendendo, é complicado entender os outros princípios, assim. Porque você não. Você tá tendo ao mesmo tempo que criar a pose e inserir os princípios enquanto faz. Então, geralmente, animar direto assim é bom quando você já tem uma certa experiência, assim, um certo conforto, assim. Você fala, não. Tipo assim, a coisa ela não vai tremer estranha, ela não vai sair do seu controle, né? Porque você sabe, tipo assim, quais são as regras e como que elas passeiam, né? Então, isso aqui é animação direta. Deixa eu apagar todo mundo aqui. E esse outro modelo aqui que eu tô fazendo aqui seria animação pose a pose, que seria eu planejar onde começa, onde termina e eu planejar as variações, né? Então, por exemplo, isso aqui já arrematou pra gente esse princípio. Olha que legal. Yay! Você entendeu o que eu falei até agora? Entendi. Tá. Entendi. Então, vamos fazer assim. Deixa eu recortar ele aqui, deixa eu jogar ele pra baixo. Que a gente mostra aquele vídeo e fala, tá, beleza, eu vi o vídeo, mas e daí, né? Então, um pouco do que eu tô fazendo aqui é o e daí, né? Tipo assim, e daí. Outra coisa que esse planejamento vai me dar se o que eu tô fazendo vai ser claro, né? Ou seja, se com esse planejamento eu consigo ver se eu estou fazendo uma coisa que é bem legível, né? Se cada uma das poses que eu estou pensando vão ser bem claras. Então, também vai servir para eu calcular quantos desenhos eu quero fazer, uma série de coisas aqui, tá? E eu acho que na sequência eu vou falar exatamente sobre isso, tá, então eu quero fazer isso, quantos desenhos eu quero fazer? Qual que é o tempo que eu quero gastar para isso, né? Então, se eu falasse, não, ela começa realmente aqui nesse lugar do espaço e termina nesse lugar do espaço, né? Ou vamos supor que eu quero fazer ela... Lembrar como é que usa o software. Peraí, gente. Ou se eu quiser fazer, por exemplo, por cima, sabe? Né? Transformação por cima. Quanto tempo leva para essa linha virar essa linha, né? Ou seja, quantos quadros que ter, vamos supor que essa beirada aqui vai virar essa ponta. Quantos desenhos eu preciso fazer para isso acontecer? Né? Quantos desenhos que eu preciso fazer para acontecer? Isso pode ser inspirado num som, inspirado numa música, inspirado num barulho, baseado em algo filmado, baseado em algo específico, mas é importante que eu saiba, né? Porque imagina, se eu não tivesse controle, eu posso fazer 1 milhão de desenhos aqui, nunca vai ficar pronto esse negócio. Né? Então, esse planejamento, assim, que é a duração, né? A duração. E também a relação entre esses desenhos, né? É o que a gente vai chamar de timing aqui da lista dos princípios, né?
Então, quando a gente fala de time, é essa compreensão do tempo da ação que é necessário para isso acontecer. E também vai me falar também sobre alguns elementos de otimização, né? Porque às vezes você quer fazer com 100 desenhos porque a música dura 100 quadros, mas o espaço de transformação não encaixa 100 desenhos. Então isso vai me ajudar a pensar na repetição desses desenhos. Tipo assim, não, eu vou repetir durante 100 quadros, mas eu só consigo fazer 10 desenhos. Então eu vou repetir esses desenhos várias vezes para não ter aquela coisa de ficar desenhando uma linha coladinha na outra de um ponto que já não dá mais para calcular, entendeu? Então, tanto a divisão de quantos quadros, quanto o reaproveitamento desses quadros, dessas imagens, seria o timing, né? Então, vamos pensar que eu vou fazer, porque eu sou bem preguiçoso, vamos pensar que eu vou começar no frame 1 e vou terminar no frame 5, por exemplo, né? Então, eu já sei assim, então do 1 ao frame 5 é o número de poses que eu vou fazer. Só que eu posso repetir cada um desses quadros 2 vezes, por exemplo. Então, eles durariam, por exemplo, 10 quadros na minha animação, né? Porque eu estou usando cada imagem 2 vezes. Então, ou seja, aqui eu já fiz metade de um segundo com 5 desenhos, só porque eu estou repetindo o desenho. Né? Mas eu falei, não, 5 desenhos está bom, né? Ou seja, esse centro aqui eu vou deslocar ele e cada um vai ter uma relação assim. Tá? Então, foi o timing, né, aqui no meu planejamento. Aí o próximo eu vou pegar o... Cadê a Slow in Slot? Um pouquinho. A relação de distância entre uma coisa e outra, ela também é importante para planejar. Então, por exemplo, se eu fizer essa animação, mas eu falar que tem mais desenhos nessa metade, né? Então é 1, 2, 3, 4 e 5, né? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu, Daniel, consigo fazer isso? Vamos ver. Keyframe. Insert múltiplos keyframes. Eu quero 5 frames, cada um durando 2 quadros. Não, eu pus 2 e 2, eu quero 5 e 2. Vamos ver se eu consigo fazer. Deixa eu apagar esse cara aqui. E eu quero mudar a opacidade desse layer, só para a gente poder ter uma referência básica do que eu fiz. E aqui o Paint Layer 1, deixa eu ver se eu consigo desenhar alguma coisa no... Vou fazer assim. Eu vou fazer só essa bolinha mesmo. Eu quero a gradezinha, eu não estou querendo muito a estrutura ainda não. Então aqui eu vou querer ele aqui. Aí aqui eu vou querer ele aqui. E aqui eu vou querer ele aqui. E aqui eu vou querer ele aqui. Então, o que vai acontecer nessa animação aqui... Opa, tá gigante a minha animação. Eu tô com 100 quadros. Acho que 20 quadros tá bom. 20 quadros. Essa é a duração do meu playback. Então vamos dar um play aqui. Então, stop. E onde é que eu ligo o loop para ele ficar em loop? Eu quero 10, não, eu quero 20, que eu falei, né? 20. Então aqui o que vai acontecer é que vai parecer que ele está acelerando. Entendeu? Então esse aqui ele vai ganhar velocidade porque eu estou fazendo essa relação desses 5 quadros com um distanciamento que fica maior a cada etapa. Então, isso é importante no meu planejamento porque, por exemplo, se eu quero ver essa transformação e eu quero chegar nesse resultado aqui, talvez o que eu queira seja o contrário, né? Que vá desacelerando para a pessoa ver que tá virando uma estrela, né? Ou talvez eu queira que a relação seja ainda... Deixa eu apagar todos esses desenhos aqui, eu quero apagar todo mundo.
eu vou aprender a mexer tudo enquanto eu falo com vocês, tá ligado, né? Vamos aumentar a opacidade de novo. Então, esse planejamento meu aqui, por exemplo, se eu fizer esse deslocamento aqui aumentando para cada quadro, ele vai acelerar. Se eu fizer esse deslocamento reduzindo para cada quadro, né, 2, 3, 4, a minha ficou com 6 aqui, não tem problema, 5, 6. Ele vai desacelerar. E eu posso também fazer um planejamento que vai acelerar no meio e desacelerar nas pontas, né? Ou seja, eu vou criar a primeira bolinha aqui, depois a segunda aqui, depois aqui. Ela vai ganhar velocidade, depois ela vai perder velocidade. Isso vale, inclusive, quando a gente está desenhando uma coisa por cima da outra, né? E é aquele negócio. Quanto tempo leva para essa ponta virar aqui e qual que é a relação de deslocamento dela aqui, entendeu? Ou seja, para que essa ponta da linha chegue nessa ponta da estrela. Então, isso vale no microverso do desenho também. Então, se fosse uma mão, por exemplo, se fosse uma mão mexendo, o deslocamento da ponta do dedo, sabe, enquanto eu levanto ou abaixo o dedo, teria essa relação no microverso do desenho. Tipo, eu estou ganhando velocidade ou estou perdendo velocidade? Né? As coisas estão ficando mais rápidas ou estão ficando mais devagar? Ou elas estão ganhando velocidade no meio ou nas extremidades? E isso também é bom de fazer no planejamento, assim, isso também é um negócio que é bom de fazer na hora que a gente está aqui. Né? Não é muito bom fazer isso na base do improviso, não, porque você perde um pouco da suavidade do movimento. Ele começa a trepidar, ele vai e reduz e avança de novo, então ele começa a tremer o desenho. O movimento ele perde fluidez. Entendi. Tá indo bem, né? Tá. Pra uma aula improvisada em cima da hora. E meio metida, né? Tipo, até parece. Que eu tô podendo sair dando aula assim pra todo mundo. Você deu aula todo tempo? Mas aí, vamos pensar nisso aqui, né? Tipo assim, eu quero ele vindo aqui do 1 ao 5. E eu vou querer uma relação aonde ele acelera ou desacelera, ou ele tem essa aceleração no meio. Mas também eu quero saber se ele realmente vai em linha reta ou se ele vai mover em arcos. Porque, na verdade, trajetória de movimento na natureza é meio raro ela ser reta, sabe? Ela totalmente retinha, né? Então é muito comum que as coisas elas façam arco no processo de trajetória, assim como as poses, né? Quando a gente vai desenhar uma pose de um personagem, é normal que essa pose ela descreva um arco assim como cada membro, né? Descreva um arco no ar, assim. Nosso corpo é meio que feito para desenhar parábola, né? Se você travar seu cotovelo e desenhar uma linha no papel, vai sair um arco, né? É um pivô e um eixo de rotação, né? E as coisas como gravidade, quando você arremessa algo, né? Você atira algo no espaço, ela tende a fazer esse arco. Então, isso também tem que estar no planejamento, porque se você não fizer esse planejamento aqui, e você, por exemplo, eu estou desenhando aqui sem fazer esse planejamento. Às vezes minha bolinha vai vir para cá, depois para cá, e depois ela vai voltar e vai parecer que ela pipocou, assim, que ela saiu da rota. E isso pode quebrar a sensação de transformação que a gente quer. Ou seja, em vez da pessoa ver a coisa transformando, ela dá aquela tremida. Inclusive, para você fazer tremida, é bom saber isso. Saber que, tipo assim, quando eu quero que algo esteja tremendo, eu estou fugindo de um arco. Então, você desenha um arco e fala, não, agora eu vou fugir dele. Então, você, geralmente, eu quero que uma coisa trepide. Então, beleza. Então, em vez de desenhar aqui, eu vou sair rodeando esse arco para dar essa sensação de tremido, né? Então, vamos fazer meu planejamento aqui. Eu acho que eu vou ficar com um pouquinho mais de desenhos aqui. 1, 2, 2. Então, tá. Pode ser isso, pode ser isso. 3, 4. E o 5 é ali, né? E deixa eu pegar uma borracha aqui de novo. Deixa eu pegar um pincel aqui de novo. Então aqui eu tenho. A minha animação é pose a pose, né? Porque eu fiz uma marcação de o que é começo e o que é fim.
Minha animação, ela tem um time, porque eu já defini o tempo de duração dela. Minha animação, ela tem um arco de movimento e ela tem uma relação de aceleração, desaceleração ou não, né? Eu planejei o quanto que desloca de um quadro para outro, né? Uhum. Então, eu queria que fosse aqui, na verdade, mas para ser um pouquinho mais um pouquinho mais claro nesse sentido, né? Deixa eu ver como é que tá a nossa lista aqui. A gente viu o arco, viu isso? Aí tem umas outras coisas que acontecem que, por exemplo, meu planejamento de deslocamento não está considerando, por exemplo, antecipação. E antecipação é uma coisa que a gente meio que precisa para dar uma certa energia. Então talvez aqui, ó, eu tenha que fazer mais planejamento. Ou seja, talvez não seja realmente isso que está acontecendo aqui. Porque para que exista movimento, a gente precisa de energia, né? Então, se isso só mover assim, pode faltar energia, pode parecer que não há energia. Como é um morph, dá para dar uma mascada nisso aí, dá pra falar assim, mas é um morph. Mas ainda assim perde um pouco de elasticidade. Então, se eu puder colocar, ou seja, antes dela vir nessa direção, eu puder fazer essa bolinha preparando na direção oposta e acumulando energia, né? O movimento ganha uma elasticidade. E essa elasticidade é aquela coisa de livro de física mesmo, tá? Então, se você tem uma... Você lembra disso, né? De livro de física. Sim, energia potencial, Isso, energia cinética. exatamente, é exatamente isso. Energia potencial e energia cinética. Aqui, ó, minha energia potencial e cinética é zero. Nos dois casos, assim. Ela não está movendo. Para que haja energia potencial, eu tenho que levar ele na direção oposta da direção que eu vou ter energia cinética. Então, quando eu pego essa mola aqui, né, e comprimo ela, né, ou seja, deixa eu pegar aqui meu pincel, e comprimo ela aqui, a energia potencial dela vai para o máximo, né? Então agora ela tem energia para gerar movimento. E na hora que eu soltar ela e ela esticar a mola, ela vai ter energia cinética acontecendo, né? Ela vai gastar essa energia cinética. E, por incrível que pareça, é isso que a gente está fazendo com antecipação. A gente fala assim, não, qual que é a minha energia potencial? Né? Para convencer que tem energia cinética. Então, isso... Porque isso é uma coisa de movimento, ou seja, isso é uma coisa da realidade física do movimento, é comum, mesmo às vezes em morphs desses, a gente colocar esse ponto adicional antes de começar. E às vezes ele até demora mais tempo do que a ação, sabe? Às vezes você fica mais tempo comprimindo energia do que gastando ela, sabe? É só pensar na mola de novo. É muito mais difícil chegar no ponto comprimido de mola e é bem mais devagar do que soltar a mola, que é um disparo, né? Então, na hora de pensar no timing também, por exemplo, se eu estou gastando 5 frames aqui, talvez eu gaste até mais de 5 para poder fazer uma antecipação, por exemplo. Isso pode acontecer, né? Isso é possível de acontecer. Então, eu preciso de antecipação. Outra coisa que vai acontecer com o movimento também no meu planejamento é que eu preciso pensar na inércia desse movimento também. Que esse princípio aqui é a inércia. Olha que legal. Sim. Então, a minha estrelinha ela não vai parar imediatamente aqui, né? Ela não vai parar instantaneamente, né? Então, é legal no meu planejamento eu pensar que ela vai... Eu saí da camada. Eu sei o que eu fiz. Ele tem um modo borracha esse pincel. Aí, o modo borracha. Então, por exemplo, ela vai. Porque ela está em movimento, a tendência dela é continuar em movimento antes de parar. Então, talvez ela tenha um estalo aqui, sabe? Talvez ela vai e volte, sabe? Ela vai até aqui e aí depois ela estaciona, né? Então, esse aqui é o overlap, né? E na hora que eu estiver movendo minha bolinha, por exemplo, na hora que ela estiver transformando, talvez as pontas da estrela tendem a ficar aonde era a posição inicial, né? Então, na hora que ela estiver transformando, talvez a tendência dela seja
que as pontas delas fiquem aonde estavam. Isso aqui é o follow, entendeu? Ou seja, tá movendo com atraso. Isso tá seguindo o corpo principal, né? Então meu principal tá para cá e isso está seguindo esse corpo principal. Então ele tem sempre um atraso em relação a, né, ao resultado que eu quero, assim, né? Então, às vezes é interessante ter esse planejamento também, sabe? Onde que é a antecipação? Não chega a ser, de novo, uma lei absoluta, não, tá? Isso são princípios. Então, você pode encontrar movimentos que falam assim, minha antecipação é mais curta, ou é quase inexistente, ou ela não existe porque eu cortei entre tomadas, então não deu para ver a antecipação nesse movimento, porque ela estava em outra tomada, então isso pode acontecer também, né? Ou o movimento ele ser tão suave na desaceleração que você não vê o overlapping, porque ele foi perdendo energia tão devagarzinho que o overlapping não chegou a acontecer, né? Ou ele é muito suave e o follow é muito, muito sutil, então isso também é uma coisa que dá para observar, né, de movimento, mas está fazendo parte do meu planejamento também, né? Então isso também está fazendo parte do meu plano aqui. Aí eu tenho a deformação do desenho, né? Tipo assim, quando eu fiz quando eu fiz essa pose aqui, né? Eu tô achatando o desenho. Só, às vezes, quando eu explico sobre achatar o desenho, a galera acha que achatar vai ser sempre uma coisa meio cartoon, meio borrachuda, né? E o pessoal não imagina que, por exemplo, um personagem que está agachado é um achatamento, sabe? E o personagem que está pulando e está todo esticado assim, né? Isso é um stretch. Então, squash e stretch não necessariamente significa que você tem que espremer a coisa igual uma borrachinha. Mas também é bom lembrar que o músculo da gente é flexível. Então o músculo da gente estica e comprime. Então a gente não é também duro igual um pedaço de pau, não. Então quando a pessoa não faz. Quando a pessoa faz zero deformação no desenho, ela tende a sugerir que a coisa é feita de madeira, sabe? Porque madeira não tem squash stretch do mesmo jeito que carne e músculo, sabe? Então é algo para você observar também. Tipo, eu não queria deformar o meu desenho. Tá, tudo bem, mas será que não deformando você não está sugerindo uma outra matéria, né, com ele? Né? Então, às vezes, vale a pena pensar nisso, assim, no processo, né? Então, aqui eu tenho o Squash Stretch. O staging é a clareza da informação sempre, né? Uma coisa de ilustração. Então, é bom que em cada pose que eu faça a silhueta seja bem clara, né? Ou seja, na hora que eu estiver desenhando, construindo as coisas, o planejamento, a pose, o design, é bom que seja bem feito. E isso eu vou falhar porque vai ser um desenho mais horroroso do planeta. Mas é bom que o desenho seja sempre bem legível, né? Tipo assim, a silhueta dele seja bem clara, né? Esses três aqui eu vou... o apelo é a graça da coisa, né? O apelo é a graça da coisa. Né? De onde é que tá o charme da coisa, né? Mas eu gosto de associar o apelo também com a relação de expectativa, né? Tipo, o que você desenha transfere uma expectativa, você está cumprindo ou desvirtuando essa expectativa. Porque se você desenha um personagem, por exemplo, igual o Pateta, que tem no próprio design um destrambelho, as pessoas já leem automaticamente aquela expectativa. Então, se você sabe disso, desvirtuar a expectativa é muito doido, né? Você vai pegar a pessoa e falar assim, olha, não é isso que você pensava. Mas você sabe que você está desvirtuando, porque você sabe o que seu design sugere, né? Então, se você faz, por exemplo, uma forma muito sólida, muito plana, muito estática, mas você subverte a expectativa achatando ela, fazendo ela ter voltinha, né? Fazendo ela ter essa elasticidade, você fala, não, beleza, essa expectativa é uma, mas eu estou te entregando outra coisa, né? Essa consciência ajuda, né, a definir forma, definir, né, movimento. Né? Então, se você desenha uma pétala de folha, por exemplo, mas ela cai rápido, igual um negócio de chumbo, né? Se você sabe que você tem essa expectativa, que tem essa leitura antes do seu movimento, fica mais fácil você planejar como você vai entregar essa pétala pesada, né? Ou esse movimento pesado, né? Fica mais fácil porque essa coisa do apelo, né? As coisas, ela tem
no design ela já tem uma sugestão, né? Então, a gente tem aquela coisa, psicologia das cores, você deve conhecer, né? Que né, a gente já tem uma série de conhecimentos culturais que falam que aquela coisa é daquele jeito. Né? Então, se eu desenhar uma bigorna, o cara vai pensar, isso é pesado. Porque ele já viu uma bigorna na vida. Então, ele não vai pensar, essa bigorna, vamos ver qual é que é a dela. Né? Então, automaticamente fala, não, essa bigorna deve ser pesada, porque eu já vi bigornas na vida e elas são pesadas. Então, o apelo é um pouco disso, assim. Né? Se seu design é cunhado em alguma coisa real, já tem uma leitura acontecendo ali, antes mesmo de você começar a animar, já tem uma leitura que já está acontecendo. Né? O desenho sólido é a qualidade volumétrica do desenho, a qualidade do peso também tem a ver com peso. Então, é a mesma coisa, se você faz um objeto que é pesado, né, que cai no chão e não quica, ou não rola, ou ou uma série de sugestões de peso não acontecem, a pessoa pode ficar estranha. E também as coisas são desenhadas, elas não têm volume nenhum real. Todo volume que a gente dá é sugerido, né? Então, isso só vai ser uma esfera se eu quiser que seja uma esfera, né? Só vai ser uma bola se eu quiser, senão ele é um círculo. Então, quando a gente fala de desenho sólido, é um pouco essa importância de você informar qual que é o volume e o peso real das coisas no design no movimento, né? Então, você quer que pareça uma esfera, então às vezes o jeito de desenhar uma sombra, ou às vezes o jeito que alguém vai pegar essa bola, como que ela vai interagir com as outras coisas, né? Então, se ela estiver rolando por um cenário e estiver grudando coisas nela, se você grudar coisas só na lateral, vai ser um círculo. Mas se você começar a grudar coisas na superfície, ela vira uma esfera, né? Então, isso é um pouco da solidez desse desenho, né? Imagina que ela tá rolando na sujeira, né? Então, se você fala, não, eu tô marcando sujeiras no miolo dela, então isso vai dar uma solidez no desenho. Então, e aí tem o exagero, porque tudo que a gente faz em entretenimento é caricatura da vida real, não tem jeito. Eu vou explicar como que eu falo isso geralmente nas aulas, Keiko. Eu falo assim, não tem no entretenimento nada que é realista. Zero. E se você está assistindo uma coisa no entretenimento achando que aquilo é real, truco. Porque um documentário é exagerado. Se você olhar com calma um documentário, o leão ele come a zebra num episódio de 40 minutos. Vai na natureza, fica 40 minutos olhando pro leão e vê se ele come uma zebra. Não come. Tipo assim, ele vai errar várias vezes, sabe? E o pessoal ainda filma em slow motion, o leão correndo, você não vai ver ele em slow motion na vida real, sabe? Então, todas essas decisões que a gente tem dentro do espaço narrativo são exageros, né? O exagero ele é no acréscimo e no corte, né? Então, se você deixa de mostrar algo que é parte fundamental do processo, você está exagerando. Você fala, não, o que eu quero mostrar é só essa parte, né? E a gente sabe que isso, né, essa consciência é um pouco importante, assim, da gente saber, não, peraí, o Rock ele conseguiu virar um lutador depois de um clipe musical, mas se eu for treinar no tempo dessa música, eu não vou ficar bom em boxe, não sair brigando na rua, né? Então, tudo que a gente faz em animação é permeado por esse exagero, assim. Então a gente tende a ir pro extremo mesmo, assim, de a silhueta é muito clara, a gente abre mais os braços do que o normal, sabe? Tenta deixar, né, tipo, aquele polimento de cada cantinho, né? E também, por exemplo, se uma coisa é rápida, a gente tende a acelerar ela, se uma coisa é lenta, a gente tende a deixar 2 vezes mais devagar. Se uma coisa estica, a gente tende a esticá-la muito mais do que necessário. Então, tudo isso é parte do processo de como que eu estou construindo essas poses, né? E a ação secundária geralmente é algo que reforça a ação principal, tá? É algo que está acontecendo ao redor da sua ação, né? E que reforça a coisa. Então eu fiz esse rostinho aqui nessa bolinha, né? Se, por exemplo,
vamos supor que a minha bolinha ela vai transformar em estrela comprimindo. Ela vai espremer o corpo e no espremer ela vai virar estrela, né? Então vamos supor que ela vai achatar e virar estrela. Se eu fizer a cara de esforço dela aqui, ó, essa cara de esforço não é a transformação. É uma ação que não é a principal, mas que me ajuda a reforçar a ação principal. Então isso é uma ação secundária. Hum. Então é algo que acrescenta, né, no movimento. E que ainda é diferente da deformação, ou tipo, é uma Uhum. coisa que conversa. É lamber os beiços antes de comer um prato de comida, por exemplo. Se você vai fazer um personagem que vai comer um prato de comida e você faz ele, por exemplo, esfregando as mãos ou lambendo os beiços, essa ação não é a ação de comer. A ação de comer é outra, né? Mas essa ação reforça o que você está contando. Então é uma ação Entendi. adicional que dá essa, né, essa narrativa a mais. Assim. Então eu consigo Set hold frame. Eu queria muito saber usar isso melhor já. De verdade. Porque eu acho que eu. Não, mas acho que assim tá ok. Tá. Então vamos voltar aqui. Deixa eu fazer agora a opacidade baixa. Vamos trancar esse layer porque eu não quero mexer nele. Vamos selecionar esse outro aqui. Vamos adicionar um. Eu vou reduzir o tempo da minha animação para 12 quadros, porque eu não quero ficar preocupando com aquela coisa de repetir os frames, não, tá? Preguiça mesmo. Aqui eu vou desenhar a primeira pose, né? Aqui eu vou desenhar a primeira pose. E como eu falei, vai sair os desenhos mais doentes do mundo. Então esse aqui vai ser minha pose 1. Aqui eu vou fazer a minha antecipação. Eu acho que eu vou segurar ela um pouquinho mais. Deixa eu fazer. Eu não fiz o cálculo da antecipação não, mas deixa eu deletar esses keyframes aqui, que eu não quero nada disso. Eu tô apagando. Tá apagando coisas. Eu não sei se eu tô apagando. É. Coisas de não saber o software, tá? Então, deixa eu ver aqui. Você, insert keyframe à direita. Tá. Eu realmente não sei mexer nesse software. Eu não sei como que eu apago esses quadradinhos aqui, ó. Deixa eu dar uma camada nova, eu não quero brigar com o software, não. Né? Vamos remover esse layer. Vamos adicionar um novo. Eu não quero ficar caçando manual também agora, nessa altura do campeonato, não. Então vamos desenhar aqui o primeiro keyframe. Pum, 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 pum. Geralmente é legal fazer. Eu sei que você desenha construindo o seu desenho, né? Tipo. Mas como animação, quando a gente erra, a gente. É chato ficar refazendo. Às vezes é bom fazer um desenho mais rápido, mais solto, assim, pra testar o movimento. Então. Sabe as massas que você faz? Talvez seja legal você animar, tipo, fazer as massas já animando e depois voltar fazendo os detalhes. Eu acho que funcionaria bem pra você, assim, você marca as massas de movimento, porque eu tô usando linha, né, é o jeito que eu desenho, mas essa coisa, não, vai fazer com massa, faz rapidinho, sabe? Então eu vou inserir um keyframe à direita. Aqui, ó, eu vou ligar um recurso que é importante pra gente, que é o recurso de mesa de luz, ou onion skin, que vai mostrar como que é o frame anterior, né, para comparar. Então isso é meio importante para ver se o tamanho tá ok, né? né? Então aqui, ó, eu fiz isso aqui, eu vou arredar esse frame para cá, eu vou criar um novo aqui, ó, fazer um no meio do caminho, né? Então eu quero a direita.
E aqui, ó, eu vou fazer um no meio. Isso aqui, eu vou ser honesto, eu prefiro fazer no papel, porque no papel você muda o papel de lugar, você vai comparando um desenho com outro, eu acho mais fácil no papel, na real. Mas, Uhum. é, é, né, porque, tipo assim, calcular, por exemplo, aonde que tá o arco aqui, ou se o tamanho tá ficando legal, no software eu sempre acho chato. Não é fácil você pegar o desenho, tirar do lugar, comparar e voltar com ele. No papel você meio que desencaixa ele da mesa de luz, põe por baixo, desenha por cima e é isso aí, né? Uhum. Então é um pouco mais fácil para mim, assim, um pouco mais prático. Então vamos fazer aqui um intermeio para cá e eu vou fazer um novo aqui, ó. Keyframe. Para poder ter essa coisa da compressão de energia, né? Então esse aqui ele está quase lá já, né? Já está quase lá. E eu tentando achar mais ou menos o meio do caminho disso aqui. Então aqui eu fiz ele comprimindo, né? Uhum. Aqui eu vou inserir uma direita. Right. Aqui eu já vou fazer esse daqui, ó. Que é a coisa Você viu que eu fiz isso também no começo. Eu fiz a primeira pose, depois eu fiz o máximo de antecipação do planejamento, né? Então, para quem está começando, é meio fácil. Você fala assim, não, eu não sei quantas poses eu vou fazer aqui ao certo, ou eu calculei, mas se eu só sair desenhando o que é a deformação até chegar aqui, eu posso errar demais, né, o processo. Eu posso não ter um cálculo muito dentro do rolê. Então, eu vendo que tem essas duas poses aqui, fica um pouco mais fácil de construir o que vem no meio do caminho, né? Então, Uhum. o que eu estou fazendo aqui, que é fazer a próxima pose e abrir o espaço para os meus intermeios, né? Acho que dois. Acho que dois. Dois. Então, na hora que eu chegar aqui, ó, deixa eu inserir um keyframe à direita. Ou seja, eu sei que eu estou fazendo algo por aqui que está tentando chegar para cá, né? Então eu já tenho mais ou menos uma dimensão de para onde que está indo e, e como que eu quero deformar isso aqui, sabe? Quais são as variações que eu quero fazer. Eu quero deixar a bundinha dele um pouco para trás para dar um follow, né? Uhum. Deixa eu inserir um keyframe à direita. Isso é legal de ver se seu software entrega, sabe? Se seu software te dá essa flexibilidade de arredar os desenhos, mudar eles de ordem. Porque isso vai facilitar demais a sua vida na hora de criar as animações, né? Nesse sentido ele parece ser bem flexível. Sim, sim. Tipo, Eu realmente não acho que tem um software hoje que seja realmente pior do que o outro. Igual o pessoal costuma clamar que, tipo, esse software é ruim, é bom. Eu realmente acho que já tem um patamar mínimo do que eles têm que entregar, sabe? Que a galera uhum. já sabe o que é dos softwares, então não dá pra ficar comendo mosca nesses negócios, né? Uhum. Então, eu acho difícil que não tenha. Ó. Ah! E aqui, ó, mesma coisa. O meu keyframe à direita aqui, ó, right, ele é o quê? Ele é esse extremo daqui, ó. Porque ele vai até aqui pra depois parar, né? Então, o meu Uhum. extremo, ele tá, na verdade, tipo, acontecendo aqui, ó. Então, eu vou fazer isso pra depois chegar pra cá, né? Uhum. Que bonitinho. E aí, mesma coisa, eu vou criar uma distância de dois quadros. Keyframe. Right. E eu tenho essa coisa que eu sou de uma escola de animação, né? Onde o que a gente recebia de orientação de exemplo era tudo cartoon, cartoon.
clássico, né? Então, colocar carinha, fazer elástico, borrachudo, foi como eu fui treinado a animar, né? Então, esse aqui já é tipo um modo automático, assim. Então, e às vezes eu sinto falta de ter tido, às vezes, um pouquinho de, nessa época, um pouquinho da referência do mangá, porque em termos de composição, né, é tipo, é muito mais cinemático do que o cartoon tradicional Warner, Disney e tal, né? Hum. E faz uma Que falta. tipo de anime, assim, você teria, nomearia como uma referência? Ah, hoje em dia a gente tá muito bem servido, né? Cara, tem muito anime bom. É... Mas assim, eu pegaria algum anime que tem uma narrativa de cotidiano, sem exagero, para os alunos estudarem e ver que não precisa. Ou que se tem um exagero, ainda é um exagero que você fica numa linha cinzenta do live action, tipo o Talk Godfathers. O Talk Godfathers ele é extremamente bem animado. Extremamente bem animado. Uhum. E o exagero que tem lá é um exagero de situação, não é um exagero. Tipo assim, é um exagero de coincidências, né? De narrativas. Mas Uhum. dá pra fazer tudo aquilo com live action se você parar pra pensar. Mas não tem a mesma graça. Uhum. Então, um ótimo jeito de falar a força da animação. Falar, ó, esse filme é mais engraçado porque ele é animação. Ele não seria tão Uhum. engraçado. É... Eu passaria coisas como Cowboy Bebop, que tem ótimas sequências narrativas de vários ritmos diferentes, né? Que eles exploram Uhum. vários. Eles meio que passeiam entre alguns gêneros de noir, detetive, de policial, de ação, de luta, na mesma série. Então é bem diverso o número de situações que eles apresentam, né? Uhum. Então eu indicaria demais ele, acho muito bom. É, em termos de qualidade de animação, a gente sabe que o Ghibli é muito bom em qualidade de animação, de acabamento, né? Os filmes eles têm um acabamento muito requintado, é quase luxuoso de tão requintado que é o acabamento do Ghibli, né? E você Uhum. não tem nada parecido, né? E eles também têm uma diversidade interessante, né? Tipo, Meus Vizinhos em Amadas, que é o luxo do rascunho, né? Tipo, a animação toda tem cara de um desenho mais rascunhado, mas é super delicado e primoroso nesse rascunho. Então é tipo uma espécie de refinamento do rascunho, né? Uhum. Que é muito interessante. Então tem muita coisa, né? Que eu só fui descobrir muito depois, né? Eu só fui descobrir, tipo, já como professor, né? Então, Uhum. aí eu falei assim, pô! O que tá acontecendo aqui? Você chegou a assistir o documentário da produção do filme, do Vidas ao Vento? Ah, eu acho que eu vi. Eu vi uns dois, três documentários do Ghibli. Eu vi o do Chihiro, eu lembro. Uhum. É... Porque eles misturam na minha cabeça Uhum. quem é quem, entendeu? É, esse do Vidas ao Vento é o que foi feito simultaneamente com Princesa Kaguya. Então, às Vi, vezes aparece. vi. Que o Takahata não quer terminar, né? O Kaguya. Ele não quer finalizar. E Uhum. eles conversam sobre isso. E sabe o que me marcou nesse documentário? Tem uma parte, você lembra que o Miyazaki tá corrigindo a postura do arigato? Uhum, Assim, tipo, quando você faz a reverência, né? Você não volta para a posição inicial, né? Você termina um pouquinho mais envergado, né? E ele fez todo mundo corrigir a pose, né, da pessoa fazendo a reverência. Tipo, uhum. é só um micro detalhe, né? Mas que foi É, isso que eu total. pensei nesse. Você falou do. Ah, dessa coisa da antecipação, da inércia, né? O movimento, e ele volta, mas ele não volta todo por inteiro, né? Tipo, isso que você tava falando. Uhum, uhum. É. E você, acho que dá pra entender assim que existe nesse processo, né? Por exemplo, isso que eu tô fazendo que é pra ser rápido assim mesmo, a gente faz rápido assim mesmo. Pra ver se a Uhum. gente tá certo no timing, tá certo na trajetória, tá certo nisso. Aí depois eu tenho que vir refazendo a estrutura toda do desenho pra ver se os volumes estão corretos, se o design não tá fugindo do design que pretendia, dessas coisas.
Depois eu tenho que vir voltando fazendo a colorização dele, depois eu tenho que voltar fazendo a sombra dele, depois eu tenho que voltar fazendo o highlight dele. Então você passa 5 vezes no mesma sequência. Então essa atenção ao detalhe, ela é muito pontuada pra gente, né? Uhum. Né? Deixa eu... Keyframe right. Isso aqui já é a minha pose final. Só que eu vou fazer um segundo overlapping, porque... Por que não, né? Keyframe... Insert keyframe right. E aí eu vou fazer um segundo overlappingzinho aqui, só de que é. Que já é, tipo, quase no lugar, né? Então... E aí, por exemplo, eu fiz isso, eu vou desligar minha mesa de luz e vou desligar o layer aqui, né? E vamos colocar você aqui. E vou dar um play pra gente ver o que eu fiz. Tá. Uhum. Então, tá transformando, tá virando uma outra coisa, né? E aí tem coisa, por exemplo, dá pra melhorar o time? Dá pra melhorar o time. Dá pra, tipo, reduzir, às vezes, um desempenho mais rápido? Dá. Né? Ou, no caso aqui, eu não reduziria desenhos porque eu tô trabalhando na 12, né? Ou seja, o que eu faria, na verdade, era voltar pro frame rate, que é um frame rate mais comum, e ver se tem desenhos a acrescentar, na real. Porque a tendência da gente é ser muito preguiçoso, né? Então, o que a gente faz é, por exemplo, quais desses desenhos que eu poderia dobrar? Ou seja, quais desses que poderiam durar 2 frames, né? Então, às vezes, esses aqui do meio vão durar um frame só, mas os outros vão durar 2. Então, seria aquele hold, né? Que seria uma inserção desse, né, do tempo disso. Que aí é aquela coisa que eu não sei fazer ainda nesse software, como que eu falo que esse frame dura 2. Insert. Eu não quero múltiplos holds. Ou eu não preciso? É automático. Ah, é automático. Massa. É automático. Então, essa linha indica que está segurando. Essa linha tá... Então, se eu fizer isso aqui, ele vai inserir isso aqui. Insert hold frame. Eu queria saber os atalhos dessas coisas aqui, mas ia ser muito mais rápido a vida, né? Aí aqui tá vendo? Esses aqui, eles vão durar mais tempo. Vendo? E eu vou fazer a mesma coisa na extremidade de lá, ó. Ou seja, aqui, ó, quando chegar nesses aqui, eu vou fazer a mesma coisa de hold frame, insert hold frame. Esse aqui já tá no hold, ele já tá, tem a linha de tacmeno aqui, ó. Então ele já tá no hold. E esse aqui eu vou também insert hold. Aí, ó. Agora eu sei ler, que beleza. Eu tô mais lembrando do que tudo, eu já animei nesse software, mas... Aí, ó. Aí, beleza. Pois é, aí a pergunta agora é... Você acha que isso te orienta bem de alguma forma pra animar o... Com certeza, com certeza. Acho que pra deu animar várias. o que você quer? Com certeza. Eu acho que assistindo o vídeo, né? Tipo, a gente entende até, sei lá, consegue fazer umas associações, né? Mas na hora de fazer, eu acho que acontece muito disso que você falou, por exemplo, de atropelar o planejamento. Então, sei lá, parece só que eu sei onde é que começa e aí eu sei onde é que termina, mas aí eu vou fazer um por um, do começo ao fim, né? E faz muito mais sentido pensar nisso, né? Tipo, dividir uma pizza, né? Você vai cortar a pizza ao meio, depois você corta na horizontal, na vertical, e depois vai fazendo as outras fatias, né? Você não vai fazendo fatia por fatia, né? Dá muito espaço pra dar ruim, né? Uhum. Né, e eu falei, esse processo aqui, pra quem tá começando, que é, tipo assim, marca tudo, né, vai fazendo os desenhos e vai explorando eles,
ele dá um fundamento bom pra, em algum momento no futuro, você fazer, tipo, direto, sabe? Você fazer, não, isso aqui eu vou fazer direto, né? Uhum. Mas eu vou falar com você, ainda acho isso, assim, um primor de experiência. A pessoa que começa do primeiro e vai até o fim, e o resultado, tipo, ele tem uma consistência de movimento físico, assim. Eu falo, não, isso já são anos de musculação, de animação, assim. Uhum. Mas, é, é, tipo assim, a animação tem muita coisa que o executar te traz, assim, que tem umas coisas que são mais difíceis de explicar, porque isso que eu falei assim, tá lento, tá rápido, muda esse frame. Isso é muito sensação, sabe? A sensação que eu tenho, às vezes, não é a sensação que o outro animador vai ter. E isso a gente tem que meio Uhum. que praticar mesmo, assim, praticar, tipo, né, essa, essa, Uhum. essa impressão que a gente tem das coisas, né? Uhum. Pô, Nesse sentido, deve parecer bastante com quadrinho, né? Porque tem demais. alguns quadrinhos assim que, né, utilizam isso, né? De fazer quadro a quadro, um movimento, e ele parece na página como se fosse uma câmera lenta, né? E aí, tipo, sei lá, a gente vai criando tensão também, né? Tipo, diminuindo os quadros, e aí quando a gente vira a página tem um splash grande, né? Eu Não, acho que tem muita conversa assim, similar. nossa, demais, assim, né, time em quadrinho, ele é muito, assim, muito um primo do time da animação, assim, né? Disso que Uhum. eu fiz, né? De quais poses eu escolho, quais poses eu estou mostrando, né? Uhum. Então, dá pra ver que tem um parentesco muito forte mesmo, assim. O que você escolhe não mostrar, né? Tipo assim, no quadrinho tem muito disso. O que você escolhe não mostrar, né? Assim, eu vou mostrar essa Uhum. etapa, eu vou mostrar essa etapa. E aí tem a vala, né? O vão entre dois quadros, que tem o resto do movimento, né? E Uhum. aí escolher, tipo assim, quanto dessa câmera lenta eu quero mostrar, sabe? Tipo, eu vou dividir uma página em 9 quadros, em 20 quadros, em 12 quadros, né? Então é muito, muito mesmo. Tem uma relação muito, muito próxima. Eu acho que a diferença maior é como que você experimenta a sensação. Uhum. Porque o quadrinho tem uma coisa de diagramação, né? Então, quando você bate o olho na página e você vê aquela composição, você tem a leitura, né? Você fala assim, não, a leitura me dá essa ação, e você tem a diagramação te dando essa composição, né? Uhum. E, e eu sinto na animação é como se você tivesse uma audição invisível, sei lá, uma audição escondida na sua cabeça, que a coisa mexe, mas ela tá sem barulho, mas você meio que sabe qual que é o som que a coisa faz. Uhum. Porque, né? Então, o quadrinho, você enxerga o movimento que tá ali sem estar tá movendo. E Uhum. na animação, antes de ter o som, você meio que já enxerga o som. Então, uma das coisas que eu recomendo pros alunos quando estão começando se você não sabe o timing das coisas, pega o áudio Uhum. e marca seus frames em cima do áudio. Põe uma camada de som e vai em cima de onde o som é alto, você vai lá e põe. Aqui é um som alto. Então aqui vai ser uma pose forte. E a pessoa vai começar a ter essa audição invisível, assim, eu tô com falta de, como que eu falo, audição fantasma que eu quero, audição fantasma, que é, que te dá a sensação, não, isso tá no tempo certo, porque eu já sinto o som que vai vir aqui. Uhum. Gostei. E aí eu Foi bom vou, demais essa explicação. que bom. Aí eu vou encerrar essa gravação aqui do OBS agora, tá? Uhum. E se bobear, eu ponho ela no YouTube, hein? A gente conversando. Tá de boa. Junto com as aulas que eu tenho lá, porque vai que é útil pra alguém. Eu sempre penso nisso, né? Ah, é? Você tem um canal? Eu tenho um canal com as aulas e se você tá vendo no YouTube, foi porque eu coloquei e você tá no canal, tá, gente? É, mas a Kate que tá aqui comigo, a gente tem conversado sobre animação e ela, né, tinha algumas curiosidades, vamos pôr assim, sobre animação e a gente fez essa gravação despretensiosa sobre o assunto.
Se você tá vendo, eu espero que seja útil para quem estiver assistindo, tá? E aí eu vou deixar gravado aqui no vídeo também um agradecimento para Keiko, que fez as perguntas e que tá aqui comigo enquanto eu gravo isso aqui, né? Obrigadão, Olha, Keiko. muito E obrigada pelas respostas. por nada. E aí eu continuo na ligação aqui, tá? Eu vou parar de gravar, mas eu continuo na ligação com você.